Seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá, tudo bem com você? Você está no Direito Interativo, aqui quem fala é Nayara, e estamos trazendo para você mais um conteúdo jurídico, social, dinâmico, para que você se aprimore nos seus conhecimentos e esteja a par das novas discussões vigentes. Você que vem acompanhando nosso podcast, você que é nosso novo convidado, seja muito bem-vindo. Para quem já acompanha, já deve ter percebido uma certa atemporalidade, mas também pegamos conteúdos que são muito atuais e que podem fazer diferença na sua vida, porque o direito ele é dinâmico e ele está presente na vida de todos. Nesse episódio a gente decidiu falar um pouco sobre as novas relações de trabalho, como é que está ocorrendo essas modificações, principalmente em tempo de pandemia, como é que as pessoas estão trabalhando e como é que essas relações de trabalho, de emprego estão se dando. Quando a gente estuda direito do trabalho na faculdade, a gente vê que para ser empregado, para ser considerado empregados, são necessários alguns requisitos, como pessoalidade, onerosidade, subordinação. Então, assim, essa é a forma clássica de trabalho, onde tem um patrão e um empregado. Só que todo mundo que acompanha as mudanças vai percebendo que isso está mudando. Tem muitas pessoas trabalhando na internet, tem muitas pessoas trabalhando com coisas diferenciadas, promovendo serviços e produtos de forma autônoma. E existem diversas outras formas de trabalho hoje em dia, muito mais com a internet também, mas também formas de trabalho técnicos, formas de trabalho produtivo na vida real. Então, assim, o trabalho, ele movimenta o mundo. As pessoas precisam do trabalho, precisam do sustento, para poder também garantir a sua própria dignidade. Então, o direito, ele nesse ramo de trabalho, ele deve atuar de forma ímpar, porque diz respeito à nossa integridade, dignidade e ao nosso sustento. Então, acompanhar essas novas modalidades de trabalho é essencial para o direito. Uma coisa que eu noto muito, que me entristece um pouco, é a questão da faculdade. Muitas pessoas elas entram na faculdade para buscar uma melhor quantidade de vida, novas oportunidades, buscar se especializar. Só que aí, quando a maioria das pessoas saem da faculdade, elas continuam perdidas, elas não sabem como é o mercado de trabalho, como funciona, como atuar como um profissional da área, sabe? Eu vejo que muitas pessoas têm mais êxito fazendo um curso técnico, fazendo esses cursos online, do que faculdade. A gente passa quase 5 anos, é muito tempo. Quem tem uma base familiar sólida é ótimo, porque é uma desculpa, passar 5 anos fazendo um curso para poder depois trabalhar. E tem gente que ainda emenda com pós-doutorado, mestrado, enfim. Mas assim, o retorno tem que ser para a sociedade. As universidades, principalmente as públicas, elas são a forma de produzir pessoas capacitadas a servir a sociedade. Um médico, um engenheiro, um advogado, são pessoas que servem ao público. Então, são importantes, óbvio. Mas eu acho que nesse novo mundo, as pessoas estão buscando oportunidades mais fáceis e rápidas e muito digitais. Os profissionais liberais, por exemplo, os advogados, nutricionistas, enfim, eles se lançam no mercado no Instagram, muitos produzindo conteúdo para as pessoas, muitos divulgando seus trabalhos. Então, assim, é uma nova vitrine que existe, Se antigamente era aquele cartãozinho lá distribuído, ou botado nas caixas de correio, hoje em dia a nossa vitrine é o nosso Instagram, é o nosso site, é a nossa rede social, nosso Facebook, e depende de onde você quiser produzir conteúdo, Porque a gente sabe que existem diversos nichos de conteúdo, tem gente que gosta do YouTube, tem gente que gosta do Instagram, mas enfim, o que me preocupa mesmo nesse novo mundo, nessa nova modalidade de trabalhos, de serviços, é a questão justamente da regulamentação jurídica, porque assim, a gente precisa dos direitos trabalhistas a nosso favor, O empregado, ele é a parte mais vulnerável da relação de trabalho, e se você está querendo empreender, mais ainda, porque você exerce, na maioria das vezes, mais de uma função ao mesmo tempo. Você administra redes sociais, você cria artes, você atende ao público, você produz conteúdo. Então, assim, é um leque de trabalhos muito grande. Também a gente tem que pensar nos pequenos, Os entregadores, as pessoas que fazem esses tipos de serviço mais autônomos, mais freelancer, que precisam de uma regularização melhor, Se uma pessoa dessa ficar doente, se ela perde a moto ou o meio de trabalho,
Então o direito ele precisa cuidar para que essa pessoa não fique desassistida só por ela ser uma pessoa informal, só por ela não ter seu registro, não ter aquela coisa muito organizada, né, como era antigamente, porque hoje em dia é demanda, oferta e demanda, aquela coisa mais no boca a boca, enfim, e cada um se vira como pode, são os brasileiros. Então, assim, o direito precisa assistir essas pessoas, essas novas modalidades. Tem muita gente que consegue fazer o seu MEI, né, que é seu cadastro no microempreendedor brasileiro, que você paga uma pequena taxa e você garante alguns direitos, né, alguns retornos. Então, assim, existem algumas formas de você poder ter uma vida mais tranquila, né? Poder contribuir com a previdência, contribuir, né? Trabalhar e contribuir com o que você pode e não se prejudicar tanto. Como eu tive a oportunidade de falar em outro episódio, o direito está sempre progredindo justamente para se adequar com as necessidades da sociedade. E tudo aquilo que já era utilizado antes da pandemia e que ganhou muita força durante, sem dúvida alguma continuará sendo utilizado após. Só que, apesar dessa adequação que o direito faz ao surgir uma nova problemática, é necessário que a gente lembre de que existem leis que asseguram trâmites que sempre deverão existir. Então, existem mudanças que sempre levantará discussões no meio do direito. Agora, se por um lado gera essa polêmica sobre a questão regulatória das mudanças das relações de trabalho, essas mudanças, por outro lado, devemos admitir que abrem caminhos para muitas outras possibilidades, como é o caso dessas plataformas e desses aplicativos, que ganharam mais força em seu uso durante a pandemia e que deixa o trabalho mais livre, né? Porque as pessoas que já tinham apenas um emprego passaram a ter 2 empregos, outras opções de empregos. Claro que assumem determinados riscos por uma questão de adequação realmente à vaga disponibilizada por eles, por essas plataformas, mas que realmente abriu outros horizontes. A gente também vai encontrar a questão do home office, né? Que não é uma novidade, só que infelizmente ainda tem algumas restrições. É muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizendo que quem trabalha em casa não trabalha realmente. Só que o home office ele pode trazer mais rendimento no trabalho, né? Você pode gerenciar melhor o seu tempo e você acaba por ter uma qualidade de vida melhor pelo fato de que você está trabalhando em um ambiente que já é conhecido por você. É um ambiente familiar, é um ambiente confortável, não no sentido de zona de conforto, mas no sentido realmente de ajudar a tua produtividade pelo fato de que você está em um ambiente que é realmente confortável. E por último, né, tem a questão que eu quero falar sobre empreendimento, né? O empreender, a gente tem visto pessoas se reinventando nessa pandemia. E antes da pandemia, a gente já tinha visto um certo número significativo de pessoas que estavam empreendendo, montando seu próprio negócio e se desvinculando de empresas maiores e sendo os seus próprios patrões. Então isso com certeza tem crescido bastante no Brasil e eu creio que após essa pandemia vai continuar sendo uma das primeiras opções das pessoas que por algum motivo perderam o seu trabalho, enfim, estão passando por alguma dificuldade e realmente precisam encontrar novos meios de continuar trabalhando, de continuar tendo uma forma de sobreviver financeiramente. O mundo do trabalho mudou. As relações de produção mudaram. O investimento em novas tecnologias nos fez evoluir em décadas o que nós não havíamos evoluído em séculos. Mas a legislação para a proteção dos direitos dos trabalhadores estacionou, não acompanhou o desenvolvimento da realidade digital. Invariavelmente, em todos os segmentos de produção, identificamos uma crescente utilização de recursos digitais, que são excludentes do trabalho braçal, do trabalho desenvolvido e de atividades repetitivas, que não demandam a quantidade de trabalho e mesma quantidade de mão de obra que outrora foi um dia necessitado para a realização de atividades produtivas. Neste contexto, a subordinação do homem às máquinas suplanta a subordinação do homem a outro homem,
ou a um modo de produção. O meio digital, a difusão da internet, viabilizaram novas estruturas de produção, novas profissões, novos contratos de trabalho. Muitos destes desvinculados da subordinação e do que temos em legislação a assegurar para essas novas formas de serviço as garantias e os benefícios mínimos de um patamar civilizatório para a proteção dos trabalhadores. A muitos dos trabalhadores atuais não garante a legislação os direitos mínimos assegurados no artigo 7º da Constituição Federal de 88 do Brasil e nem mesmo as disposições seletistas. Verdade é que a era digital nos impõe a exclusão de quantidade significativa da mão de obra trabalhadora, porque não foi qualificada, porque não consegue realizar as atividades que demandam qualificação e disposição de meios tecnológicos. Citemos a forma de trabalho em home office, que demanda dos profissionais a possibilidade de se desenvolver atividades autônomas, mas sempre com o uso de tecnologia. Imaginemos as possibilidades de trabalhos coletivos para desenvolvimento de atividades mais complexas, com o uso de ferramentas de videoconferência, atividades que podem ser realizadas em cooperação por trabalhadores autônomos, como, por exemplo, cirurgias realizadas à distância e com o uso de robótica. Essas atividades autônomas, em disponibilização de serviço por meio de aplicativos, também desvinculam o trabalhador ao nexo de subordinação. E, em contrapartida, esta possibilidade de produção, que não mais subordina a prestação de serviço, que não mais submete o trabalhador a um controle de jornada, apresenta-nos, a esta data, lacuna na legislação nacional. E neste cenário, nós temos comprometida a segurança jurídica e a assistência dos trabalhadores. Enquanto o mercado acelera a substituição da mão de obra para tarefas repetitivas e da rotina por uma automatização, temos trabalhadores desqualificados que não receberam do Estado o investimento que foi reconhecido às tecnologias. O grande problema que discutimos hoje são os direitos negados aos motoristas de Uber. Antevendo a aceleração da tecnologia, estamos há poucos anos dos automóveis autônomos, que circularão por 24 horas e dispensarão a manutenção humana. A realidade digital não retroagirá. E somos nós, espécies distinta e capaz de adaptação. Mas somos espécie humana que depende do trabalho para assegurar sustento com dignidade. Sustentar dependentes, sustentação própria, demanda educação, formação de qualidade e domínio da tecnologia.